Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, do Jacques Duquesne, Jesus, a verdadeira história, da Geração Editorial de 1995. Então vou destacar alguns pontos do livro, né? O Jacques Duquesne, ele identifica uma semelhança da cura do filho do centurião, narrada nos evangelhos, e a cura do filho de Gamaliel, rabino judeu. Também, nesse caso, né, ele enviou 2 discípulos à casa de Hanina Bendosa, né, o Gamaliel mandou, para que lhes dissesse que poderiam voltar para casa e verificar que o menino havia sido curado. Tal como no episódio de Jesus, também é uma história parecida. Tipo assim, volta em casa que o menino já vai estar curado. Mais ou menos parecido. Para Jacques Duquesne, não está claro aqui quem foi o relato mais antigo, mas ao que tudo indica, um relato influenciou o outro. O Jacques Duquesne observa que os evangelhos relatam 3 episódios de ressurreição realizados por Jesus: a filha do sacerdote Jairo, um rapaz que se encontrava em um cortejo fúnebre, e Lázaro, que morrera já havia 4 dias e o corpo já estava começando a apodrecer. Nesses 3 casos, o Duquesne relata que mais correto seria se referir a eles como reanimação, porque essas pessoas elas não retomam a vida em um corpo glorificado, como foi o caso de Jesus, mas elas voltariam num corpo normal e elas voltariam a morrer. Agora, a palavra que é usada para a ressurreição nesses casos é a mesma que é usada em Jesus, lá no grego, para a ressurreição. Kesman mostra que os 4 milagres contra a natureza mencionados nos evangelhos basicamente são acalmar uma tempestade, caminhar sobre as águas, multiplicação dos pães e ressurreição dos mortos. Esses 4, eles vão encontrar paralelos em passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 65, versículo 8, em que Deus controla o rugido do mar. No livro de Jó, capítulo 9, versículo 8, em que ele caminha sobre as ondas do mar. No Êxodo, em que Deus alimenta os judeus no deserto, né, enviando o maná, o pão. Né? Eliseu também multiplicou 20 pães em 100 pães. E no primeiro livro, isso no primeiro livro de Reis 17, versículo 17, Elias ressuscita a filha de uma viúva. Então, essas passagens mostram que Jesus agia como tal qual os maiores profetas. Jesus é descrito nos evangelhos como dotado de um poder sobrenatural, uma dinamis, o qual os apóstolos também seriam dotados, como aparece em Atos, capítulo 8, 19. Então, bastava Jesus, que alguém tocasse em Jesus, para ele ficar curado, como acontece em Marcos, capítulo 6, 56. João, por sua vez, usa outra palavra para esses sinais. Ele usa a palavra sinais, semeia. Jacques Duquesne observa que nos 2 casos, né, tanto nos sinóticos quanto em João, jamais é utilizada a palavra terata, que significa prodígios espantosos. Seria o caso mais para um mágico, né? Não é usada essa palavra. Não se trata de um milagre de algo mágico. Tomás de Aquino observa que Jesus, no milagre das bodas de Caná, que ele converte água em vinho, né? Ele não faz o vinho surgir do nada, mas ele faz surgir da água. Então, isso ele acontece para ele mostrar que não queria estabelecer uma doutrina inteiramente nova, nem reprovar a antiga, mas cumpri-la. Então, ele diz: não vim abolir, mas consumar. O que a antiga lei projetava e prometia, o Cristo revelou e manifestou. Então, os milagres de Jesus estão intimamente associados com uma mensagem que tem a ver com a mensagem de Jesus. Né? Jacques Duquesne, ele observa para o paradoxo de que em um momento Jesus fala em parábolas para que ouçam e não entendam, como está escrito em Marcos 4:10. E, ao mesmo tempo, ele diz que anunciava a palavra desta forma, em parábolas, para que todos pudessem entender.
como aparece em Marcos 4,33. Então, temos aí um aparente paradoxo, né? O Jacques Duquesne, ele observa que a parábola é uma forma de ajudar a compreensão. Para tanto, ele se refere a Isaías: vai e fala ao povo para que não compreendam e assim não possam se converter. Então, essa referência a Isaías, né, ela é como uma provocação, um convite para a pessoa prestar atenção, para melhor escutar a palavra de Jesus. É assim Jesus conseguia mais atenção. Então, para compreender as parábolas, é preciso a pessoa estar disposta a receber tal ensinamento. Ele não vem assim com a pessoa desatenta, né? Na cura do cego de nascença, descrita em João, capítulo 9, versículo 6, Jesus pronuncia algumas palavras, cospe no chão, faz um pouco de lama com a saliva e passa nos olhos da pessoa, né? Em Marcos 8, 23, ele relata o episódio, assim como em João 9, 7, em que untar os olhos do cego e lodo e encaminha o cego ao tanque de Siloé para que ele fosse curado, para completar o processo. Jacques Duquesne argumenta que evocar o detalhe da saliva é alinhar Jesus aos demais curandeiros de sua época. Isso é o Jacques Duquesne dizendo. Talvez não, né? Talvez esses milagres uma outra proposta, né? O fato principalmente de eles acontecerem num sábado, né? E está questionando ali o sábado. Esse seria a maior intenção desses milagres, né? O símbolo avistado por Constantino, pelo imperador Constantino, nos céus da Batalha de Pontemívio, lá no século IV, era o emblema Quiró. Mas Eusébio, ele relaciona isso com a cruz que dá a vitória, por uma referência a in hoc signo vinces, por este signo vencerás, e que a gente pode representar com IHS, que é uma transliteração do nome de Jesus em grego, que é Iesus. Constantino, ele aboliu a crucificação como pena capital, mas somente 10 anos após a morte de Jesus é que a cruz tornaria-se de uso generalizado entre os cristãos como objeto de culto. Então veja, a partir do momento que Constantino teve esse símbolo e Eusébio trouxe aí a referência à cruz, né? Originalmente era um quirô, não tinha nenhuma cruz. Eusébio trouxe essa referência à cruz. A partir ali no século IV, a cruz passa a ser um objeto usado aí nas igrejas mais regularmente. Jacques Duquesne considera muito contestável que João Batista fosse essênio, ainda que Lucas pudesse sugerir isso quando ele escreve assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morava no deserto, até o dia de se apresentar em público em Israel. Flávio Josefo, em Guerra dos Judeus, capítulo 2.2, ele se refere aos essênios que adotavam crianças para doutriná-las, para serem doutrinadas. No entanto, parece pouco provável que Zacarias, o pai de João Batista, que pertencia à casta sacerdotal, entregasse seu filho aos essênios. Então, é isso então. Muito obrigado, então.